o teatro mudou a minha forma de ver o mundo. Eu quero compartilhar com você tudo o que acontece por trás das cortinas. E eu vou te mostrar como isso acontece. De volta no nosso palco, aqui no Teatro Fashion Mall, em São Conrado, no Rio de Janeiro. E hoje, em especial, nós vamos falar de uma jovem que vem desenvolvendo um trabalho muito legal, que vocês vão gostar de conhecer. Eu anteriormente não conhecia, então nós vamos falar da sua carreira. Ela é uma cantora e atriz amazonense de apenas 27 anos, que mergulhou nesse universo, é CEO da Encena, e ela também vai falar sobre o que é, do que se trata, enfim, informações super interessantes sobre o atual momento no teatro brasileiro, esses jovens com sangue nos olhos que vem fazendo uma história linda. O nome dela é Cela Bartolo. Pronunciei certo? Tá certíssimo. Olá, pessoal. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Gi. Uma honra estar aqui participando desse programa. Sou fã do programa, sou fã das pessoas que vêm aqui, então realmente é uma honra para mim estar aqui. É uma honra para a gente, Cela. Uma atriz tão jovem, tão empoderada, com uma carreira tão linda, né, em tão pouco tempo, com objetivos alcançados tão rápidos. Então, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente a tua história. Você é muito nova, mas você já tem história para contar. Como surgiu, enfim, isso sempre foi um objetivo desde você muito criança. Conta para a gente um pouquinho da tua história enquanto atriz e cantora. Então, eu sou de Manaus, Amazonas, né? Eu sempre, desde muito criança, tive uma ligação muito forte com a arte por conta da minha família. A minha família sempre foi muito ligada à arte, minha mãe sempre gostou de cantar, meu pai também sempre foi muito ligado à música, eles se conheceram assim, na verdade. Então eu sempre tive a música e o teatro muito presente, assim, na minha infância. E lembro de crescer uma criança muito criativa, que gostava de fazer música, de cantar. E aí, em 2017, eu tive a oportunidade de participar do The Voice Kids, né, que é o programa da Globo. Participei do The Voice Kids, ainda morando em Manaus. Passei um ano lá em Manaus, né, lançando música e tal. Eu era adolescente, tinha 15 anos na época. Foi uma época muito que eu consegui ver realmente que era aquilo que eu queria fazer para minha vida. Eu queria realmente ser artista, que era o que eu nasci para fazer. E aí, em 2018, me mudei para cá, para o Rio de Janeiro. E comecei a estudar teatro musical em algumas escolas, também finalizei o ensino médio e tudo mais. Consegui a minha primeira protagonista, que foi a Brilha Luna, a Luna, a personagem Luna, nesse musical do Diego Montes, idealizado pelo Diego Montes, com as músicas do Ruge, que inclusive aconteceu aqui no Fashion Mall alguns anos depois. E foi uma personagem que marcou assim minha chegada aqui no Rio de verdade. Foi o primeiro projeto profissional em que eu estive inserida, né? E aí depois do Brilha La Luna, a gente ia fazer uma temporada em São Paulo, só que acabou vindo a pandemia. E aí durante a pandemia o setor cultural fechou. Foi o primeiro a parar e o último a voltar, né, Cela? Exatamente. E aí eu fiquei num estado muito de desesperança, assim, com muitas coisas, todo mundo, né, a gente passando por um momento horroroso no mundo inteiro. Foi quando surgiu a Encena, de forma online, durante a pandemia. Mas surgiu como? Como assim surgiu, né? Então, é uma história engraçada. A Encena, na verdade, surgiu, estávamos eu, meu irmão Pedro, minha mãe Fernanda, meu pai Marcelos no carro, na estrada. Isso era um pouquinho pré-pandemia, ainda não tinha estourado, né, o coronavírus. A gente estava no carro numa estrada e a gente já estava com uma vontade de... Eu já tinha dado essa ideia, na verdade, de criar uma casa de artes, uma incubadora de talentos. A gente tinha essa vontade de criar uma empresa realmente, porque sempre foi algo que nós todos tivemos muito interesse, mas eu queria estar ali na frente liderando, por ser artista e atriz e tal. E aí minha mãe teve um sonho durante esse momento na estrada, e ela sonhou com a Encena, sonhou com as pessoas que fariam parte da Encena, e a partir daí, a partir desse sonho, realmente que a gente começou que a gente criou o nome da empresa, começou a juntar as pessoas que iam fazer parte. Só que aí veio a pandemia,
como começar uma empresa de teatro durante a pandemia, né? Como é que a gente fazia essa conta não fechava, né? Porque teatro é físico, teatro é conexão, é toque, é abraço, é olho no olho. Como fazer isso durante a pandemia? Então, acho que a Encena foi muito unânime, assim, logo quando começou em 2020, os primeiros cursos online, a gente percebia que era uma vontade muito grande dos alunos e dos professores de continuarem fazendo teatro. A Encena nasceu disso, dessa vontade de uma pandemia, das pessoas quererem fazer teatro e não desistirem do teatro naquele momento. Então foi uma cura para todo mundo, inclusive para mim, naquele momento. Sim, mas vocês criaram um curso online, é isso? Isso, a Encena nasceu como uma empresa online, a gente lançou pelo Instagram, éramos só eu, o meu irmão, sócio, e minha prima, que cuidava da parte burocrática, éramos nós ali, e eu criava os cursos, a gente lançou em média 5 a 10 cursos online, na época da pandemia, e foram cursos que deram muito certo, que a gente tinha alunos do Brasil inteiro, a gente tinha alunos até de fora do Brasil, fazendo aulas com profissionais já do mercado, que davam essas aulas online. Então a Encena começou assim, passou um ano assim, de forma online, com aulas pelo Zoom, com material em apostila, naquela época que todo mundo estava isolado em casa. Mas você já estava morando no Rio de Janeiro? Ou Já, lá em Manaus? eu já morava no Rio de Janeiro. Entendi. Eu já morava no Rio de Janeiro. Você então, quando a pandemia chegou, você já estava atuando Já. e aí a Encena surgiu como uma solução para aquele momento, para não deixar o sonho viver e Exatamente. promover, Exato. né? Criar um movimento. Criar um movimento e aí foi bem sucedido. E você, esse curso você reuniu professores do Rio de Janeiro ou você é quem liderava as aulas? Não, eu, na verdade, eu entrava em contato com esses profissionais que já atuavam no Tá. mercado, profissionais que tinham pessoas de São Paulo, tinham artistas daqui do Rio, artistas com quem eu já tinha trabalhado, artistas que eu ainda não conhecia. Então eu só criava esse movimento, criava os cursos, pensava nos conceitos do curso, o que os alunos gostariam de fazer e contratava essas pessoas e criava esse movimento dentro do meio, principalmente de teatro musical naquela época. Entendi, entendi. Na verdade, você já tinha um relacionamento, já conhecia muitas pessoas, Isso, profissionais da área, você reuniu e passou a oferecer isso online. exatamente. Tomou uma proporção inimaginável, Exatamente. né? Eu não. Assim, quando a Encena começou, eu acreditava que. Óbvio que eu acreditava que ia crescer, a gente sempre acredita que vai Claro. crescer, só que eu não imaginava que a receptividade do público seria tão grande e tão calorosa. Eu acho que todo mundo estava precisando de um pouco de arte Sim. naquele momento, né? Eu acho que em todos os momentos, mas principalmente na pandemia, foi um momento muito duro. E a arte cura, né? Eu sempre vou falar isso, a arte cura. Tinham pessoas que faziam os cursos que não necessariamente queriam ser artistas, queriam seguir a profissão, mas que estavam ali fazendo para se conectar com outras pessoas, se conectar com a turma, com os professores. Isso é muito legal de ver. E a Encena foi crescendo, a gente foi crescendo, enchendo as turmas, né? E aí passou-se um ano e meio, na verdade, e a gente abriu a sede ainda durante a pandemia, mas era numa época em que a gente tinha que fazer, óbvio que com todas as normas, né, que eram necessárias durante a pandemia, com turmas reduzidas, com toda a vacinação em dia, né, dos nossos alunos, com todos os cuidados, mas a nossa sede abriu durante a pandemia. A sede da Encena hoje é em Botafogo. Isso, em Botafogo. Ela nasceu em Botafogo? Nasceu em Botafogo, ainda é a mesma sede há 3 anos. E uma sede linda, né, Cela? É lindo. É nossa casa, né? A gente chama de. O nome é Encena Casa de Artes e Produções. E eu sempre friso muito isso, que o Casa de Artes é porque o nosso maior objetivo é que os artistas se sintam acolhidos dentro daquela casa, daquele lugar.
A gente já vive num mercado que é muito cruel, né? São muitos artistas para poucos trabalhos ou para coisas muito específicas. Então, o nome Casa de Artes é para que eles se sintam cada vez mais acolhidos e valorizados mesmo. Agora, o trabalho da escola, da Casa de Arte, ele se divide de alguma forma? São cursos específicos para determinada área? Como é a logística disso dentro da escola? Então, quando a gente começou, há 3 anos atrás, a gente tinha somente a escola, né? E nós temos cursos de teatro musical, de dança, de canto, voltada mais para essa parte artística performática, digamos assim, né? Ainda não temos aulas de pintura, nem essas coisas, mas pretendemos um dia ter. Tá. Focamos mais no teatro musical. 2 anos atrás, a gente abriu o segmento da produtora, que é dentro do grupo em cena, tem a escola e tem a produtora. Que essa produtora foca na realização de espetáculos profissionais. A gente tem a Glauce Carvalho, que é a nossa diretora de produção, que ela cuida de toda essa parte dos espetáculos, das idas. Competentíssima, Maravilhosa. né? A Maravilhosa. Glauce, ela é o coração da produtora, assim. E hoje em dia a gente trabalha com a escola, onde a gente tem os cursos e as práticas de montagem, e a produtora, que a gente tem a realização de espetáculos profissionais. Entendi. Então, normalmente, as pessoas se matriculam num determinado curso com um objetivo. E o objetivo é, inicialmente, participar de uma prática de montagem, é isso? É isso. Muitos artistas têm a gente chama na encena de trilha encener, né? A trilha do aluno dentro da encena, que é o aluno chega, faz o curso de preparação, pode ser em teatro musical, pode ser em canto, pode ser teatro infantil, teatro jovem, no que for. Ele faz esse curso, se prepara, entende a técnica, entende a base, né? Tem o conhecimento base. E aí, quando ele já está um pouco mais preparado, ele começa a fazer as audições para as práticas de montagem. Que as práticas de montagem são nada mais, nada menos do que vitrines dentro desse mercado. A gente chama de uma grande vitrine. O que é a prática de montagem, né, na teoria? Eu ia te perguntar isso, o que é a prática de montagem? Então, a prática de montagem, ela é uma grande vitrine para os alunos. A escola escolhe um título, que pode ser um título da Broadway, como a gente teve aqui até no Teatro Fashion Mall, a gente fez Legalmente Loira, a Escola de Rock, que são musicais da Broadway, que a gente licencia oficialmente pela MTI, lá em Nova York a gente tem esse contato, a gente compra os direitos e os alunos passam por um processo de 6 meses estudando esse musical e montando esse musical com uma direção que já está dentro do mercado. Então, eles pagam uma mensalidade para poder estar ali tendo aquela experiência de espetáculo, ensaiam esse espetáculo, cada um tem um personagem, cada um tem uma função ali dentro daquele espetáculo, e no final eles participam de uma temporada dentro de um teatro com público pagante, e tendo essa experiência de um musical profissional, sendo alunos. Por isso que é uma grande vitrine, porque é a oportunidade do aluno mostrar, não somente para o público, mas principalmente no modo em cena, para os diretores que estão trabalhando com eles ali. Já aconteceu muitos casos de, por exemplo, uma aluna nossa está dentro de uma prática de montagem que uma das pessoas da direção já está no mercado de trabalho. Essa pessoa da direção viu esse aluno, que já tem potencial para estar no mercado profissionalmente, e chamou esse aluno para ir para São Paulo, fazer um espetáculo profissional, para substituir alguém no espetáculo profissional e receber por isso, ingressar no mercado. Por isso, esse é o interessante das práticas de montagem. É uma vitrine para o aluno entrar no mercado. Marcela, você sabe, eu sou apaixonado por práticas de montagem, até porque quando eu assisti a Escola do Rock, eu fiquei impressionado porque, claro que não era uma super produção, mas que atendia aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, Sim. e o que de uma forma fantástica, e o impressionante era a entrega dos atores. A primeira vez que eu assisti, eu achei que todos eram profissionais, e foi aí que eu tomei conhecimento. Eu não tinha conhecimento dessa área da prática de montagem e me apaixonei. Então, é impressionante.
E aí eu disse, como assim? Escola do Rock, Legalmente Loira, Uhum. dentre tantos que vocês já fizeram. Sim, Então, na verdade, vocês preparam o aluno, praticamente transformam eles em profissionais na sim, entrega sim. do musical. Tem a autorização da Broadway, então é Uhum. algo totalmente legal, Sim, né? com certeza. E insere, né, esses alunos no mercado. É Não isso. só vitrine, né, para o público, mas para o mercado. Não Exato. só dos diretores, mas para o mercado No num todo, geral. no geral, né? Uhum. Agora, me diz uma coisa. Para as pessoas entrarem num curso desse, Uhum. as pessoas precisam ter antecipadamente experiência com o teatro? Então, na Encena, como a gente faz? Existem várias práticas de montagem em várias escolas aqui no Rio, no Brasil inteiro. Maravilha. Na Encena, a gente faz uma avaliação seletiva para o aluno entrar na prática de montagem. Por quê? Existe um perigo muito grande de quando o aluno não está preparado com a base do teatro e vai fazer uma prática de montagem. Porque é muito diferente você estudar a técnica, a teoria, a base e você ir para cima do palco. É uma grande evolução até lá, precisa ter uma evolução. Então, nas nossas práticas de montagem, a gente sempre faz uma avaliação seletiva e a direção decide se aquele aluno está apto ou não para participar daquele processo naquele momento, ou se ele precisa estudar um pouco mais antes. Tá. Essa seleção é a mesma coisa que a audição? É uma audição. É uma audição. A gente não chama de audição porque geralmente a audição é para espetáculos profissionais, né? Tá, Então, mas é como se fosse uma audição, sim. tá. Porque a audição normalmente é para pessoas que já estão no mercado, Isso, né, que querem participar de uma determinada montagem. isso, Então é feita a audição e escolha desse ator que irá para essa montagem. isso. Então é meio como se fosse uma audição, É. só que para não profissionais e para dar o primeiro passo, talvez vamos dizer assim, no mundo do musical, Exato. É né? como se fosse um nivelamento, na verdade, para ver se aquele aluno está apto ou não a participar daquele processo naquele momento, naquele estágio do aprendizado dele. Tem pessoas que já têm uma experiência natural com teatro que vão passar numa audição e que já vão estar prontos para o teatro. Tem gente que precisa de um pouco mais de tempo. Isso não tem a ver com idade, né? Tem muito a ver com o momento que aquela pessoa começou a estudar teatro, a facilidade que ela tem com o canto, porque o teatro musical tem isso, né? Tem a dança, tem o canto e tem a interpretação. São três coisas juntas. Entendi. E aí a gente precisa ver se esse aluno está apto a participar naquele momento. Sela, acontece de pessoas que que têm vontade, mas que nunca teve experiência nenhuma no palco, muito menos com musical. Existem casos de pessoas que fazem parte dessa seleção, vocês identificam o talento e a possibilidade, e elas entram e acabam entregando no final Uhum. o que a prática de montagem se propõe. Com certeza, já tivemos alguns casos e é isso, é o dom natural, né? Tem pessoas que têm um talento que ele não precisa de muito estudo, óbvio que todos precisam de estudo, assim, mas que vem de uma forma mais natural. Então já existiu sim, a gente tem muitos casos, inclusive dos nossos bolsistas, que os bolsistas geralmente são nesse método aí. Entendi. Na verdade, você não precisa de um histórico. Né? Não É importante, necessariamente. mas não necessariamente. Exato, não necessariamente. Eu gostaria de falar de dois momentos que eu particularmente presenciei aqui no palco do Teatro Fashion Mall. Escola do Rock. Uhum. Houve um motivo era algo que fazia parte. Por quê? Porque a Escola do Rock. A Escola do Rock, na verdade, é o filme favorito meu e do meu irmão. Entendi. Sempre fomos muito apaixonados por esse filme, por essa história. É um filme protagonizado pelo Jack Black, que é um comediante que eu sou muito fã, como atriz, né, falando. E foi a primeira prática de montagem da vida da Encena, então foi a primeira vez que a gente também, como escola, teve contato com os alunos dessa forma. E eu acho que não poderia ter título melhor, porque é um título, assim, é um musical muito divertido, muito pra cima, as pessoas... Eu lembro que o público ficava, assim, Impressionante. eufórico, era uma euforia muito grande. E foi escolhido justamente por isso, por ser o meu filme favorito, junto com o meu irmão, e pela história em si, pelas músicas, por falar de rock and roll, que também é uma coisa que eu gosto muito.
E eu tenho muito cuidado, assim, nessa escolha dos títulos, porque eu acho que é muito importante escolher títulos que o público também vai gostar. E Legalmente Loira? Legalmente Loira também veio de um filme, que eu também sou muito fã. Não tive a oportunidade de assistir, né, um musical da Broadway, mas eu já conhecia a história, já conhecia as músicas também. Também é uma comédia. Então, eu lembro que quando a gente divulgou Legalmente Loira, as pessoas ficaram muito animadas, porque foi a primeira vez que aconteceu no Brasil, o Não, e foi Legalmente uma Loira. loucura aqui no teatro, né? Foi, Esgotado sempre, foi exato. Esgotamos maravilhoso. aqui. E muita gente até hoje pede a segunda temporada do É, né? Legalmente Loira. Vamos fazer. O diretor da Escola do Rock foi, Foi a Rafaela Amado, e do Legalmente Loira, foi o Vitor Maia, né? isso. Pois é. Vocês escolhem os melhores do mercado para estar junto de vocês. É porque Tá? esse movimento de networking é o que é mais importante dentro de uma escola de artes, assim, eu acredito. Porque não basta você ir, você ser o melhor aluno e você fazer ali o seu trabalho. Se você realmente demonstra um profissionalismo para essa direção, o seu nome já vai estar sendo falado nas produções futuras. Uhum. E isso é muito importante. Eu acho que isso às vezes é até mais importante do que qualquer outra coisa dentro desse processo. Além da evolução individual do aluno, esse networking, por exemplo, eu conheci o Vitor Maia numa prática de montagem que eu fiz e que lá na frente ele me indicou para fazer aluno no Brilha La Luna. Entendi. Eu lembro dele me falou, olha, tá tendo essa audição aqui, vai lá. E eu não faço nada. Ele tinha me visto numa prática de montagem que eu tinha feito. Uhum. Então, esse networking dentro de uma escola é muito importante, e por isso que a gente faz questão de ter sempre os melhores profissionais com a gente. Não, a entrega da Escola do Rock do Legalmente Loira foi incrível, foi uma loucura aqui no teatro, Sim, sempre lotado, foi muito bom. Mas vocês já fizeram outras práticas de montagem além sim, dessas duas. sim. Fala pra gente quais vocês já Já fizeram. fizemos. Além do Legalmente Loira do Escola de Rock, a gente fez ano passado Anne, o musical, que é um musical infantil, que aqui no Brasil foi feito em São Paulo profissionalmente pelo Miguel Falabella, né? Fizemos Fame, o musical, também com a história da série dos anos 80. Também foi um grande sucesso, assim, é um musical que também é uma comédia, também foi uma euforia, né? Muito apelo nostálgico, então a gente teve um público bem legal também. Fizemos a nossa primeira prática de montagem teatral, sem ser de teatro musical, que foi o Alto da Compadecida, que também foi muito especial, assim, foi a nossa primeira experiência com uma prática de montagem teatral. E é isso, e aí esse ano ainda tem mais coisa aí que eu não sei se eu posso falar, mas vai vir mais coisas. Antes da gente falar dos projetos futuros, Cela, fala um pouquinho da tua carreira hoje de atriz e de cantora. Você tem participado de algumas coisas bem legais, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, ano passado eu estreiei na minha primeira série audiovisual na HBO Max e na Cartoon Network, numa série chamada Use Sua Voz, que é uma série infanto-juvenil, que tem um quê de mistério. É o primeiro live action da Cartoon Network, em que eu fui a vilã, a Greta, e eu pude cantar nessa série, tem músicas originais, que inclusive já estão nas plataformas de streaming, quem quiser aí conferir. E foi minha primeira oportunidade mesmo dentro do audiovisual, e foi um marco, assim, para mim, porque eu nunca imaginei, né, vindo eu lá do Amazonas, pouco tempo atrás, estar dentro de uma plataforma que nem o HBO Max e a Cartoon Network. Então, foi uma grande experiência, pude trabalhar com Fafi Siqueira, Mariana Armelini, Sérgio Lorosa, Matheus Ribeiro, nomes assim que eu sempre fui muito fã e pude trabalhar com eles nessa experiência, nesse projeto. Além disso, eu tenho minhas músicas, né? Sempre fui cantora, comecei no The Voice Kids, então a música sempre foi minha grande base, né? Acabei de lançar um EP autoral chamado Relatos de Alguém que Eu Não Fui, agora em janeiro. Relatos de Alguém que Não Fui? Isso, Relatos de Alguém que Não Fui. E é um projeto muito especial, pretendo continuar lançando as minhas músicas. Eu gosto muito dessa mistura também da música com o audiovisual.
também gosto muito de escrever, eu gosto muito de toda essa parte criativa, de direção artística, de conceito. Então, eu também gosto de roteirizar e dirigir meus próprios videoclipes, é uma coisa que eu gosto muito, e misturar essa parte da atuação com a música, é uma coisa que eu gosto muito. Que bom. Então você tá feliz, né, Cela? Tô, Tá no tô momento, muito feliz. né? Tô animada para os próximos projetos. Esse ano vai ser bem intenso, assim, para Encena e para mim. Eu acho que tem coisa que você pode contar, vou te perguntar no instante. Na verdade, Olha lá, hein, Gi? Tá, pode falar. como eu falei no início, né, e eu reforço, eu sou muito apaixonado pela prática de montagem. Uhum. E o Teatro Fashion Mall tem estado aberto, né, para as escolas que trabalham com isso no Rio de Janeiro, e nos deixa muito feliz o resultado. Primeiro, o nível das entregas, né, que vocês fazem, que é incrível, e o resultado com o público, que as pessoas curtem, e sendo alunos novos, é impressionante o sangue nos olhos. Sim. Eu acho que faz toda a diferença. Sim. Né? Com A Escola do Rock certeza. foi emocionante. Foi. Né? Foi. Vocês estão de parabéns. O Legalmente Loira foi maravilhoso. Muito obrigada. Né? Então, Cela, vocês têm muitos projetos, mas em especial, existe algum que você possa falar para a gente, Sim. que já esteja aberto? Sim. E que talvez a gente faça juntos? Não sei. Veja se tem algo que você pode contar para a gente. Então, tem sim. A prática de montagem adulta desse ano na Encena. É um musical autoral brasileiro, que também é uma novidade pra gente da Encena. Eu também tenho muito essa vontade de movimentar o nosso cenário aqui do Brasil. É um texto chamado Se Essa Lua Fosse Minha, que é um musical do Vitor Rocha, e a gente está muito feliz. A gente começou os ensaios essa semana, na verdade, o elenco, os alunos, né, que são o elenco, estão super animados. Eu tenho certeza que vai ser um espetáculo lindo e que vai ser muito emocionante e que a gente está muito orgulhoso de ser musical autoral brasileiro, sabe? Eu tenho muita vontade de fomentar cada vez mais a nossa cultura própria. Nossa cultura, né? Então, estamos muito felizes e animados. Deverá ser em que mês? Provavelmente em agosto. Mas vocês já começaram? Começamos a ensaiar agora. A ensaiar, né? Porque o processo são 6 meses. Entendi. Entendeu? Aí até lá, até agosto, a gente deve ter uma... E a gente fica ansioso, né? Muito. Para ver o resultado. Não, e eu costumo dizer assim, por exemplo, as crianças de escola de rock que já cresceram, muitas delas já estiveram em outras práticas de montagem agora crescidas, né? Fazendo personagens de adolescentes, de jovens adultos. E é muito interessante ver a evolução de cada um. Né? Deve ser uma experiência linda. Né? É sim. Se as pessoas quiserem acessar a Encena, passa pra gente, Instagram, essas coisas todas, onde as pessoas podem buscar informações. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre a escola, Encena Casa de Artes, @EncenaOficial no Instagram. Quem quiser saber mais sobre os projetos da produtora, @prod.encena no Instagram também. E lá tem todas as informações e contato, quem quiser marcar uma aula experimental com a gente, conhecer a sede. Agora a gente também, com a produtora, está fazendo eventos lá na sede, então se você quiser contratar a gente para fazer seu evento lá na casa, você também pode. A gente costuma também fazer apoio de espetáculos, né? Então entre em contato com a gente para a gente criar esse movimento. Tá bom. Cela, é um prazer te receber aqui. Prazer todo meu. Eu sou apaixonado pela Encena. Sucesso. Muito obrigada. Para vocês, a entrega de vocês, o comprometimento, né? Seu e da equipe. A gente percebe e sente, né? É muito bom. Muito Parabéns. Obrigada. Para nós, para mim, em especial, foi importante entender o que é a prática de montagem e valorizar, porque tem que ser valorizado. O nosso palco vai estar sempre aberto para a Encena. Muito obrigado. Obrigada. Tá, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando mais. Gente, Cela Bartolo é uma unanimidade aonde ela convive, talentosíssima, jovem, uma cantora maravilhosa, uma atriz incrível e uma menina ainda, né, Cela? Sim. Determinada. E eu gostaria de pedir a vocês que curta
e se inscreva no Entre Palcos Oficial. Vem muita coisa legal aí pela frente. Obrigado, Cela. Tchau, pessoal. Obrigada.